fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Como vocês já sabem, eu sou o Dairo Balenciaga e eu estou acompanhando vocês nessa jornada dos iniciantes. A gente está entrando agora na nossa quinta aula do módulo de desenvolvimento básico, onde a gente vai aprender os conceitos de desenvolvimento para você que está iniciando a sua jornada em OutSystems. Na aula anterior, só recapitulando então, a gente entrou no assunto de relacionamento de tabelas. Esse assunto meio que vai ser uma minissérie, né? Porque ele tem bastante conteúdo para ser abordado. A gente iniciou fazendo um overview sobre os tipos de relacionamentos, né? A gente fez um overview ali naquele documento que eu mostrei para vocês, onde tem os desenhos das tabelas. Eu deixei para download, né, na aula passada. Então, se você não baixou e você quiser baixar esse PDF, para visualizar lá aquela apresentação que eu fiz, vai ser de muita ajuda. A gente fez um overview sobre os tipos de relacionamento, que é o um para para muitos e muitos para muitos. Eu passei um pouquinho sobre cada tipo de relacionamento e a gente deu início no tipo de relacionamento de um para um. Então, na aula passada, a gente deu mais ênfase nesse assunto, a gente abordou o que é o relacionamento um para um. A gente deu o overview em cima dos tipos de atributos de relacionamentos, que são os Entity Identifiers. A gente utilizou eles para fazer os relacionamentos e, inclusive, a gente vai continuar usando porque eles são usados para fazer o relacionamento entre duas tabelas, ou duas ou mais tabelas, né? A gente fez duas tabelas se relacionarem um para um, uma com outra diretamente, quando um registro de uma tabela faz um relacionamento direto com outra. E não podem, nesse método, não pode haver mais relacionamentos entre um mesmo registro. A gente criou também as telas para a gente visualizar como que esses registros são armazenados nas tabelas. Então, nessa aula, a gente vai continuar falando sobre relacionamento. A gente vai abrir de novo a apresentação, né, só para recapitular, e a gente vai dar o ênfase agora no tipo de relacionamento 1 para N, que é o 1 para muitos. Então, aqui na imagem, a gente já está dando aqui um spoiler do que a gente vai entrar, né? Mas na aula passada vocês viram também ali o overview a respeito de cada relacionamento. E eu vou passar novamente por essa imagem, por essa tela, explicando novamente, para a gente poder entrar na aula, certo? A gente poder colocar a mão na massa. E ao final a gente vai aí citar mais exemplos de relacionamento 1 para N. Porque eu acho interessante, assim, não só mostrar um exemplo, trabalhar em cima dele, mas aí às vezes você não consegue muito expandir assim a sua criatividade para utilizar isso em outros casos, né? Então eu acho bastante interessante eu mostrar para vocês outras possibilidades do que a gente pode fazer com esse tipo de relacionamento. Então, a gente vai dar início na aula e eu espero que goste. Seguindo então os nossos tipos de modelo de dados, que a gente aprendeu na última aula, né? Última aula aqui só dando um overview bem rápido. A gente aprendeu na última aula sobre o relacionamento 1 para 1, né? No qual eu expliquei como funcionava o relacionamento 1 para 1. Expliquei qual que eram os casos, né? Você poderia usar os relacionamentos 1 para 1. Por que e quando faz sentido utilizar, né? Então esse aqui é o nosso documento que a gente iniciou a aula passada, né? Que eu passei pelos tipos de relacionamento. Então hoje a gente vai focar nesse segundo tipo de relacionamento, que seria o 1 para N, né? Então aqui tem mais ou menos uma modelagem que a gente vai utilizar, que a gente tem a nossa tabela de cliente com seu próprio identificador e a gente, nesse caso, tem a tabela de endereço com o seu próprio identificador também, né? E para fazer o relacionamento com o cliente, a gente vai ter um atributo na tabela de endereço que será gravado o identificador do cliente, né? Mais uma vez, os relacionamentos a gente utiliza com identificadores. Cada registro tem o seu, né? Para a gente relacionar com outra tabela, a gente usa o identificador desse registro. Dessa maneira, toda vez que a gente for cadastrar um endereço, a gente vai guardar nesse mesmo registro, no atributo cliente ID, a gente vai guardar qual é o identificador do cliente que a gente está guardando.
Através dele a gente consegue puxar todos os dados do cliente, né? Porque a gente está guardando o identificador desse cliente e com o identificador desse cliente, na tabela de cliente, a gente consegue puxar todos os dados desse cliente, né? Por isso que se chama referência. O relacionamento ele é feito através da referência. Então, o que a gente precisa para a gente saber quem é o cliente dono desse endereço? A gente precisa da referência desse cliente. E a referência desse cliente vai estar guardada aqui dentro, que é o identificador. Através do identificador eu consigo puxar todos os dados desse cliente, certo? Então, a gente vindo aqui para a nossa tela de explicação mais ou menos do 1 para n, né? Eu vou só dar um overview novamente aqui para a gente focar nessa aula a respeito desse assunto. Então, da mesma forma que eu tenho aqui o exemplo, é como eu tinha lá na página de cima, 1 para n, um registro de cliente, eu posso fazer o relacionamento com vários registros de endereço, né? Esse aqui é o caso do nosso exemplo aqui. Então, com apenas um registro, eu posso referenciar diversos. Não tenho limite, eu posso cadastrar milhões de endereços para um cliente, né? Então, eu estou relacionando N endereços para um cliente, né? Um cliente para N endereços, né? Aqui, mais uma vez, dando um exemplo aqui ó, nas caixinhas, né? Aqui é como se fossem nossas tabelas, mas eu só utilizei, de novo, só utilizei para dar exemplo. Não é assim que fica em OutSystems, né? Em OutSystems fica dessa maneira aqui embaixo, que já nós vamos dar uma olhadinha. Então, aqui a gente tem um cadastro de um cliente que ele tem o ID 6521, que é o Manuel Silva, o nome dele, o e-mail manuel@teste.com e o número de telefone, né? Dessa forma, eu tenho vários cadastros de endereço que, por exemplo, primeiro endereço, eu tenho o ID do endereço 9412, que não tem nada a ver com o ID do cliente, né? Aqui a gente não usa o identificador do cliente para cadastrar o endereço, não é o mesmo identificador para as duas tabelas. Então aqui eu tenho o próprio identificador da tabela de endereço, eu tenho um atributo na qual eu vou guardar o identificador do meu cliente, né, na minha tabela de endereço, para mim poder identificar que esse endereço que eu estou cadastrando pertence a este cliente, entendeu? Então, eu tenho aqui o cliente ID, que é o 6521, que é do Manuel, né, é o mesmo identificador do Manuel, e eu tenho um endereço cadastrado, Rua Andorinhas, número 516, Parque Colonial é o bairro, né? Então, através desse registro aqui, conseguimos identificar que esse registro ele pertence ao cliente 6521, né? Da mesma forma, nosso segundo exemplo, o endereço tem o seu próprio identificador, 9413. O identificador do cliente desse registro é 6521, que também é o Manuel Silva. O endereço dele é Avenida Marçal, número 9185, bairro Vila Portes. Este endereço a gente também identifica que o cliente ID é 6521, que é o mesmo cliente ID do endereço anterior. Endereço número 3, 9414, mesmo ID do cliente, Rua Servilho, número 331, no Jardim Paraná. Mais um endereço cadastrado para o nosso cliente, Manuel Silva. Endereço aí aqui. E assim, a possibilidade é imensa, tá? Posso gastar 5, 10, 15, 20, não importa. Vindo aqui para a nossa tela de como fica os registros em OutSystems, fica dessa maneira aqui. A gente tem um cadastro de cliente, assim como no exemplo anterior. O cliente tem o ID dele, né? Colunas são atributos, linhas são registros, né? A linha é o conjunto de atributos forma um registro. Então, o identificador do nosso cliente, 6521, nome do nosso cliente, Manuel Silva, e-mail do nosso cliente, manuel@teste e telefone. Endereço, na tabela de endereço a gente vai ter dessa seguinte maneira. Cada endereço tem o seu ID. O cliente ID vai estar em comum, né, para aqueles endereços. Então, inclusive, dessa forma, a gente tendo o identificador do cliente para cada endereço, é dessa forma que a gente vai conseguir puxar para o cadastro do endereço ou para o cadastro do cliente todos os seus endereços pertencentes. Quando a gente for criar uma página que a gente queira listar todos os endereços de um determinado cliente, quando a gente tem uma página de
uma página de informações do cliente, por exemplo, a gente tem um identificador do cliente ali, porque a gente está visualizando os dados de um cliente em específico. Com a gente tendo esse identificador do cliente ali na tela, a gente consegue filtrar todos os endereços daquele cliente. A gente pode criar um filtro e a gente pode trazer da tabela de endereço, a gente pode criar um filtro da seguinte maneira: ó, me traga todos os endereços que tem na tabela de endereço, cujo o cliente ID seja igual ao cliente que a gente está visualizando. A gente tem o ID dele aqui. Então, se eu estiver visualizando lá numa tela todas as informações do Manuel Silva, eu posso criar um filtro, posso criar uma listagem de endereços, fazendo um filtro, ó. E eu sei que o identificador do Manuel Silva é 6521, só que isso é dinâmico, né, na tela. Mas assim, eu vou usar o 6521 como exemplo. Mas ali na tela a gente não vai ter o número fixo 6521, a gente vai ter um parâmetro de entrada que a gente possa, que esse número de identificador de cliente sempre vai ser dinâmico. Cada hora vai trazer um número diferente, porque cada hora a gente vai ver um cliente diferente, certo? Então vamos supor que a gente tenha nesse momento, na tela com os dados do Manuel Silva, a gente tem o identificador do Manuel Silva que é 6521. A gente pode criar uma tela, criar uma tabela lá na tela, tá? Tabela, lembre, tabela tem a tabela do banco de dados. Quando eu citar a tabela na tela, para não confundir, é porque na tela, isso aqui, ó, na tela a gente pode fazer uma tabelinha de listagem lá para a gente mostrar os dados, tá? Tem a tabela do banco de dados e tem a Table Record, que é uma tabela de registros que a gente pode utilizar para mostrar os dados do banco de dados na tela. Então a gente pode colocar na tela uma tabelinha para a gente mostrar esses dados, ou uma listagem, né? Uma listagem comum, que seria uma list record. A gente pode filtrar, trazer para mostrar na tela, nessa listagem, todos os endereços, né? Isso através de um aggregate. A gente vai estudar também sobre aggregate no futuro, né? O aggregate serve para fazer as consultas. Então a gente vai utilizar um aggregate para fazer uma consulta na tabela de endereço com o filtro, né? Porque a gente não quer todos os registros, a gente quer que filtre os registros. A gente quer que traga determinados registros. Então a gente pode criar um filtro determinando o seguinte: eu quero que traga todos os endereços cujo o cliente ID do endereço, de todos os registros, cujo cliente ID seja o do cliente que a gente está visualizando agora, que no caso seria 6521. O que o sistema vai fazer? Ele vai lá na tabela de endereço e vai trazer aquela listagem de endereços que a gente cadastrou para aquele cliente, né? O cliente Manuel Silva 6521 vai ter, nesse caso aqui, 4 endereços cadastrados, né? No caso do nosso exemplo. E eu vou fazer uma listagem com os endereços que pertencem ao cliente 6521, certo? Então, aqui mais ou menos é um exemplo e a gente vai passar isso aqui agora para OutSystems, beleza? Bom, com o Service Studio aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a seguinte situação. Eu vou renomear essas tabelas que a gente já tem aqui para a gente manter o exemplo das aulas passadas, né? Para a gente não excluir, se vocês quiserem usar como exemplo, né? Então, a gente vai renomear essas tabelas aqui, anteriores, só para a gente poder criar as novas tabelas e utilizar os mesmos exemplos, né? Então, eu vou renomear aqui o seguinte: a nossa tabela de cliente, eu vou colocar aqui 1x1. Por quê? Para eu saber que essa tabela de cliente aqui eu fiz um relacionamento de 1 para 1. A tabela de endereço também, eu vou colocar um x1 no final dela. Foto de cliente eu vou colocar um x1. Foto de cliente a gente só usou mesmo para exemplo, né, exemplificação, né? E a biografia do cliente um x1. Um x1. Então tá, eu só vou deixar isso aqui, só vou renomear assim, porque eu vou criar as novas tabelas de cliente novamente, né? Para a gente fazer um novo tipo de relacionamento, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, vou puxar aqui para baixo. Vou deixar ele aqui embaixo. Ele não vai perder, tá, galera? É só descer para baixo aqui que ele vai descendo aqui. Só juntar aqui, só para a gente ter espaço. Para a gente trabalhar com as novas tabelas aqui. Beleza? Então as tabelas 1x1, né? Já sabem que a gente vai ignorá-las por enquanto. Só renomeei para a gente poder trabalhar novamente com as tabelas de cliente, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos aqui, clicar no botão direito, Database, adicionar nova entidade. Adicionar nova entidade. Aqui a gente vai criar a nossa tabela cliente, novamente. Vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente estava trabalhando lá, tá? Aquelas tabelas anteriores ali eu não vou excluir porque eu poderia muito bem excluir elas, ou só renomear, excluir as tabelas ali e criar os novos exemplos.
Mas eu vou deixar elas aqui porque futuramente, se você quiser vir ou aqui para tentar tirar dúvida, né, algum vídeo passado, ou se você quiser utilizar a sua própria persona para você, como é que às vezes a gente faz? Se você está lá na frente e você lembra de uma situação que você estudou aqui, e você lembra que você tem um exemplo guardado na sua persona, você pode abrir a sua persona, né, o seu ambiente, e ir lá procurar como você fez na época. Então, por isso que a gente vai deixar isso aqui, para se futuramente você precisar consultar como você fez, como é que funciona os exemplos, né? O relacionamento um para um, assim como um para N a gente vai deixar aqui também. Então a gente vai deixar isso aqui, a gente não vai excluir só para servir de base de consulta para você futuramente, tá? Então tá, eu vou criar aqui a nossa tabela de cliente. Na próxima aula também a gente vai renomear essa tabela de cliente, vai colocar um para N aqui só para a gente manter ela também como histórico de coisas que a gente já fez, né? Então eu criei aqui a nova tabela de cliente. Eu vou criar os mesmos atributos, né? Clicar com o botão direito, adicionar atributo. Nome do nosso cliente, né? Vou clicar aqui, ó, propriedades eu vou manter, tá? Texto, 50 caracteres mesmo. E-mail, e-mail. Também vou manter do jeito que tá, não tem problema. E eu vou adicionar o outro telefone, só para vocês entenderem como é que vai funcionar aqui dessa forma, beleza? Tá. A gente criou a nossa tabela de cliente, que essa aqui é a nossa nova tabela de cliente. Não tem nada dentro dela ainda. Aqueles cadastros que a gente fez está lá na cliente 1x1 agora. E a gente vai criar a nossa segunda tabela, que seria a tabela endereço. A nossa segunda tabela de endereço, ela já tem o seu identificador e a gente vai criar o atributo cliente ID. Utilizando o acelerador, pega a tabela cliente ID, solta a tabela em cima da tabela de endereço. Ele já traz o identificador. A gente trouxer, opa, ó, trouxe, cliquei sem querer na cliente X1, trouxe também. Então eu vou desfazer, eu posso desfazer aqui ou dando Ctrl Z, tá vendo? Tá. Então eu vou trazer a nossa tabela de endereço aqui, ele já criou o relacionamento, ó. A nossa tabela de endereço já tem relacionamento com a tabela cliente. Então cada registro que a gente fizer aqui, a gente já vai preencher o cliente, né? Vou adicionar um novo atributo, rua. Novo atributo rua para nossa tabela. Novo atributo número. O atributo número vai ser do tipo inteiro. Pode ser texto também, não tem problema. Eu vou deixar texto, né? Só para confundir menos. Vamos deixar texto do jeito que está. A gente vai adicionar o número dela mesmo. Novo atributo, bairro. Pronto. Aqui a gente já tem um exemplo que a gente fez na nossa apresentação, né? O cliente tem os seus dados e o endereço tem os seus dados também com o seu próprio identificador e com o identificador cliente ID. Então, se a gente vir aqui, ó, atributo cliente ID, data, tipo de dado, né, date type, ele é cliente identifier, serve para guardar o identificador do cliente dentro desse atributo, dentro desse campo. Então, toda vez que a gente criar um registro de endereço, a gente vai colocar todos os dados e o identificador do cliente nesse campo aqui. É muito importante que quando for fazer relacionamentos, né, quando for fazer esse tipo de relacionamento, você faça alguma trava, né? Mais pra frente a gente pode até ensinar a fazer, mas sempre para evitar desse campo de ficar vazio, ficar nulo. Porque, por exemplo, quando você tem uma tabela que você tem um identificador de outra dentro e você, por um acaso, deixa esse campo sem preencher, esse registro pode se perder, né? Se você depende, por exemplo, nesse caso aqui, no endereço, a gente depende do cliente ID. A gente depende do identificador do cliente para a gente saber a quem pertence esse endereço, né? Então, quando for desenvolver, sempre tomar cuidado para esse campo sempre ser preenchido, né? Geralmente esse campo é preenchido automaticamente. Você tem que criar um fluxo para que esse campo seja preenchido automaticamente. Por quê? Quando o usuário, talvez fique um pouco confuso a minha explicação agora, mas, por exemplo, aqui a gente vai fazer um cadastro para que esse atributo seja preenchido automaticamente. Mas é muito estranho você criar uma tela para você cadastrar cliente
e você criar uma tela separada para você cadastrar endereço, e o cliente, toda vez que for lá em outra tela cadastrar endereço, ele tem que selecionar o cliente a quem esse endereço pertence. Funciona? Talvez sim, funciona. Você vai selecionar um cliente, esse campo vai ser preenchido. Você vai selecionar um cliente para qual esse endereço está sendo cadastrado. Mas se a gente criar uma tela na qual na própria tela de cliente a gente possa cadastrar o endereço dele, né? A gente já tem o identificador do cliente ali na nossa tela. Então a gente pode fazer com que o sistema preencha esse campo automaticamente com o identificador do cliente que a gente já está visualizando. Na hora de dar o exemplo aqui, eu vou fazer para vocês visualizarem. E é também da mesma forma que a gente viu na próxima aula. Lembra que a gente não preenchia em local nenhum na hora de cadastrar o endereço, a gente não preenchia, a gente não selecionava o cliente que ia ser guardado naquele registro. A gente fez de uma forma que na hora de cadastrar na hora de salvar o endereço, a gente já pegava o identificador do cliente, né? Vocês não lembram, só se assistir ao anterior, que lá dentro do fluxo do botão a gente já pegava o identificador do cliente para a gente salvar como identificador do nosso endereço, né? Aqui nesse caso aqui a gente seria praticamente a mesma forma, só que aqui não seria no identificador do endereço, sim no identificador, no atributo que é o identificador do cliente, né? Então eu vou criar aqui, eu vou tentar criar das duas formas para vocês entenderem melhor, tá? Então a gente tem aqui, ó, as nossas duas tabelas, cliente e endereço, já está criado, né? As duas já estão criadas. E eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Vamos lá criar um exemplo na nossa tela. Vamos criar um exemplo. E vocês seguem os passos para vocês conseguirem reproduzir aí, né? Mas, de novo, sem dar muito detalhe de como é construída as telas. Tá? Esse é um outro assunto que a gente vai abordar. O intuito da nossa aula é explicar o relacionamento. Vou vir aqui na aba Interface, tá? Vou vir aqui na aba Interface. Vou voltar isso aqui. O que eu vou fazer, ó? As nossas telas de clientes anteriores, ó. Eu vou renomear elas também, tá? Eu vou trocar o nome delas de 1 para 1x1 e de cliente detail também 1x1. Porque a gente vai criar novas telas a partir de uma nova tabela que também se chama cliente. Senão as telas vão ficar clientes 2, vai ficar um pouco esquisito. Então eu só vou renomear o nome das telas anteriores só para as novas telas que a gente criar também vir aqui de uma forma melhor para a gente entender, né? Mais visual. Então essas telas aqui, perdão, a gente renomear para 1x1 e eu vou aqui para o main flow agora. Então essa aqui é as nossas telas anteriores. E eu vou fazer da seguinte maneira, né? Eu vou pegar, ó, tô aqui na aba interface, estou dentro do main flow, vou vir na aba data e vou puxar a tela do nosso cliente. Assim como eu fiz na aula anterior, também só puxei a tabela do cliente aqui para criar as telas do cliente. Então, primeiro, eu vou fazer o exemplo que eu citei aqui, de você ter a tela para cadastrar cliente em um local e você ter a tela para cadastrar endereço em outro local, né? Clicando aqui na tela de cliente, a gente tem a listagem de cliente normal. Voltando, a gente pode voltar aqui ou vir aqui, tá? A gente vai voltar para o main flow. Posso clicar aqui ou posso clicar aqui também para voltar. Aqui a gente tem a tela de cliente detail, que é onde a gente cadastra o nosso cliente. E na aula anterior a gente puxou para cá, lembra? A gente puxou para cá a nossa telinha de cadastrar o endereço. Então, voltando aqui, ó, vamos fazer da seguinte maneira. Ó. Vem na aba data e puxa a tabela endereço. Puxa a tabela endereço. Como se a gente fosse criar outra tela. Eu vou dar o exemplo de como seria se você fosse cadastrar o endereço em um local separado e você tivesse que selecionar o cliente, no qual seria o dono daquele endereço. Né? Tá. Dessa forma aqui, olha, ele criou até de ponta cabeça aqui, mas não tem problema, tá? Isso aqui funciona igual. Mas só para manter o nosso padrão, vamos puxar o endereço do DT para baixo, endereço para cima. Então tá, aqui em cima é as nossas telas de listagem, embaixo as nossas telas de criar os registros, né, de formulário. Criar os registros ou editar um registro existente. Então beleza, eu vou selecionar as 4 telas, só para a gente não esquecer. Selecionei as 4 telas que a gente criou agora, tá? As telas anteriores não precisam, mas eu vou selecionar as telas anteriores, perdão, as telas que a gente criou agora, e vou selecionar a aba anônimo, né? Vou selecionar aqui a aba anônimo, não, vou selecionar a opção anônimo, para a gente não precisar fazer login. As telas anteriores já estão marcadas, já estão marcadas as opções anônimas, né? E as telas novas não vieram marcadas, então a gente já marcou. Então para cada uma, ó, só conferindo, cada uma agora está com modo anônimo.
para a gente poder visualizar essas telas sem precisar fazer o login no nosso sistema, certo? Então, dessa forma aqui eu vou publicar aqui, e aí a gente vai mostrar em detalhe agora, cadastrando um cliente e cadastrando um endereço, né? E depois a gente vai pegar e vai tentar, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria eles unificados, tudo em uma tela só. Que dessa forma ficaria mais fácil da gente identificar que determinados endereços são de determinados clientes, são daquele cliente que a gente está visualizando, certo? A gente clicando aqui, ó, em Open Browser, a gente vai entrar para a nossa tela, nosso sistema. Ó, a gente está na tela de produto, que é a primeira que a gente criou, mas a gente vai vir aqui o seguinte, ó, a gente tem aqui a tela de clientes nova, tem a tela anterior, tá, de clientes aqui, ó, a gente não renomeou ela, mas só para não confundir, essa aqui é da aula anterior. Clientes, essa aqui é da aula nova. Endereços, né? Se eu vir aqui agora e adicionar um endereço, o que vai acontecer? Ele vai me pedir para selecionar um cliente. Só que o relacionamento dele é com essa nova tabela de cliente, não é com a tabela anterior. A tabela anterior a gente tinha cliente cadastrado. Só que na nova tabela de cliente a gente não tem cliente cadastrado. Então a gente não consegue selecionar um cliente para a gente cadastrar um endereço, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai cadastrar primeiro um cliente, né? Vem aqui na tela de cliente, adiciona um cliente. Então, o cliente de exemplo pode ser o mesmo, Manuel Silva. O e-mail, manuel@teste.com e um telefone qualquer, né? A gente vai cadastrar aqui uns 3, 4 clientes, né? Vamos adicionar mais um cliente aqui. Não, vou adicionar só 2 para a gente utilizar outro exemplo depois. Então, aqui o nosso outro cliente é José Ferreira. O e-mail, jferreira@teste.com. Telefone, qualquer um. Tá. Então a gente tem 2 clientes cadastrados na nossa nova tabela de clientes, tá? Não confunda, tudo que a gente fizer aqui vai ser nessa tabela que a gente fez agora. Então, esqueça a tabela de cliente anterior. Então, tudo que eu falar que a gente vai cadastrar na nossa tabela de cliente é na tabela que a gente criou nessa aula, tá? A tabela da aula anterior ficou na aula anterior, encerrou, e o nosso exemplo agora vai ser com a nova tabela de cliente, assim como o exemplo de N para N, que a gente vai dar também, vai ficar para a tela futura, né? Então tá, nossa tela de cliente, se a gente vir clicar no cliente aqui para editar, só a tela de cliente, cadastro normal. Agora, se a gente vir agora na nossa tela de endereço e vir adicionar o endereço, o que vai acontecer? Ó, a gente já tem 2 opções de clientes para cadastrar os nossos endereços, né? Ah, Dani, não tem como, não vem selecionado aqui um cliente vazio? Ó. Se eu clicar em adicionar endereço, por que já vem um cliente selecionado? Porque esse combo box ele traz os registros de clientes cadastrados na tabela e a gente não fez nenhuma configuração para ele deixar limpo aqui, para ele ficar vazio, para mandar a gente selecionar. Quer fazer rapidinho? Vamos lá, Service Studio, tela de endereço detail, que é onde a gente seleciona o cliente. Olha aqui, ó, cliente, aqui, certo? É nesse localzinho aqui, ó, cliente detail, onde a gente faz endereço detail. É onde a gente coloca onde a gente seleciona o endereço para o cliente para cadastrar o endereço. Selecionou o drop-down, ó. Seleciona o drop-down. Arrasta a propriedade para cima e a gente vai vir aqui, ó. Empty text. Aqui, ó. Propriedade empty text. O que é empty text? Texto vazio. Quando é como se fosse nenhuma opção selecionada, né? A gente pode vir aqui e pode escrever, ó, tem que ser entre aspas. Aspas duplas, tá? Selecione o cliente. Então aqui no empty text é o que vai aparecer lá se não tiver nenhum cliente selecionado. Então tá, só para matar a curiosidade das pessoas, né? Ele está vindo selecionado por quê? Porque ele não tem nenhuma opção empty, né? Nenhuma opção vazia. Então ele já vai selecionar o primeiro cliente que aparecer na base de dados. Publiquei, né? Quando publica, a gente vai voltar lá. Vamos aguardar aqui rapidinho. Um minutinho já termina. Então isso aqui a gente colocou aqui só visual, tá? Só visual. Voltando aqui para o nosso navegador. Se eu voltar aqui agora, ó, vamos ver aqui se já atualizou. Ó, atualizou. Quando eu voltar agora para a nossa tela de endereço, a gente for adicionar um endereço, ó, aqui, ó, o que está aparecendo? Seleciona o cliente, ele já não vem mais um cliente selecionado. Essa aqui é a opção empty, a opção vazia, né?
Tá, voltando então para o nosso assunto, vamos selecionar um cliente. Vamos selecionar aqui Manuel Silva. Vou adicionar o endereço para ele, Rua Andoinhas, número 516, bairro Canoas, né? Bairro Canoas, Jardim Canoas, ou melhor, Jardim Canoas. Salvei. Tá. Aqui a nossa tela automaticamente ela já trouxe aqui o nome do nosso cliente. Mas é um pouco complicado, né? Você deixar para o cliente, para o usuário que vai utilizar, para ele ver os endereços de determinado cliente, ele tem que vir numa listagem de todos os endereços do sistema e encontrar o endereço daquele cliente, né? Então, a gente pode colocar para mostrar os endereços dentro da nossa tela de clientes, na tela de detalhe, ó. A gente pode colocar aqui para listar todos os clientes que pertencem a esse cara. Vindo aqui no Service Studio, ó, só para dar como exemplo, vindo no Service Studio, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, no Mainflow, aba interface. Deixa eu baixar isso aqui, essa propriedade. Mainflow, cliente detail. Cliente detail é lá onde a gente cadastra o cliente, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui nessa lateral, ó, vou deletar essa imagem, tá? Vou clicar nessa imagem, vou clicar em deletar, deletei a imagem. Coloca um containerzinho aqui, ó. Pega aqui na lateral esquerda, um container, coloca aqui. E a gente vai colocar a lista de endereço aqui, ó. Isso aqui pode ficar um pouco confuso para quem não entende muito o que a gente está fazendo aqui, mas basicamente a gente vai trazer a consulta de endereços para a gente mostrar os endereços do cliente que a gente estiver acessando nessa tela aqui, certo? Então você lembra, ó, voltando aqui para o navegador, lembra que a gente entrou aqui no editar cliente do Manuel? Então, ó, voltando aqui na tela de listagem de clientes, a gente entrou no Manuel. Quando a gente entrou no registro do Manuel, a gente vai listar aqui todos os endereços que pertencem ao Manuel, né? Então, vindo aqui para o Service Studio, coloquei um container aqui. Eu vou vir aqui na aba Data ó, e vou arrastar a tabela endereço aqui para dentro do nosso container. Ó. Pegou a tabela endereço, arrastou para dentro do container e soltou. Ele vai aparecer essa janelinha. Se não aparecer também não tem problema, mas tudo que tiver aqui a gente vai selecionar. Né? A opção cliente não precisava ter selecionado, mas o que a gente pode fazer? Está vendo aqui que tem uma coluna chamada cliente e é o nome do cliente? Se todos os endereços que a gente vai trazer é do Manuel, então eu não preciso mostrar na tabela de endereço o nome do cliente. Então eu posso clicar aqui, ó, onde está o nome do cliente, ou aqui em cima, tá? Cuida para selecionar aqui, ó, Header Cell, ou se for na de baixo, o Row Cell, né? Se não tiver, você pode procurar aqui, ó, embaixo aqui, ó, até achar esse carinha aqui, ó, que ele é uma tabelinha com só uma bolinha em cima. Por exemplo, se você clicar em cliente aqui, ó, e pode ser que não dê certo. Mas, por exemplo, clicamos aqui no Header Cell, a gente quer remover essa coluna. Ó. Tem essa opção aqui em cima, ó, Delete Column. A gente vai remover a coluna, essa coluna em específico que a gente está selecionando, para não mostrar o nome do cliente nessa tabela, porque o nome do cliente a gente já tem, a gente já está entrando para as informações do cliente. Deletei essa opção. Então agora a gente vai mostrar só número, rua, número e bairro. Beleza? Então tá. Só que aqui não tem a opção de cadastrar um cliente, tá? A gente não tem a opção de cadastrar um cliente, não, perdão. A gente não tem a opção de cadastrar um endereço. Aqui a gente vai só mostrar. Eu vou publicar só para vocês visualizarem melhor, né, o passo a passo que a gente está fazendo aqui. Então, dessa forma aqui, a gente puxou a tabela de endereço para a tela de edição de cliente, né? Tem uma coisa que vai acontecer aqui, que eu vou mostrar para vocês, que vai acontecer um bugzinho e a gente vai consertar. Mas, ó, basicamente o que a gente fez? A gente trouxe a tabela de endereço para a nossa tela de edição de cliente. Então, quando a gente entrar para editar um cliente, é porque a gente tem o identificador daquele cliente. Automaticamente aqui, o próprio sistema fez um filtro para mostrar os endereços somente daquele determinado cliente. Tá? Isso aqui a tabela fez automático, mas a gente também vai aprender a fazer isso manualmente, tá? Fazer os filtros manualmente. A plataforma ela identificou que se eu quero mostrar os endereços na tela de cliente e a gente tem um relacionamento entre essas duas tabelas, então a plataforma já identificou que ela quer que eu quero mostrar somente os endereços daquele cliente. Tá? Nesses casos, a plataforma ela consegue identificar. Vai ter casos que não, vai ter casos que a plataforma não vai conseguir saber o que você quer fazer. Né? Então, vai ter casos que você vai precisar fazer esses filtros manualmente. Então tá, a gente está aqui na tela de editar cliente, que é essa tela que a gente está aqui, tá?
E agora a gente tem uma listagem de endereços aqui, ó, vai mostrar dentro dessa, no lugar dessa imagem, né? A gente deletou essa imagem. Então, no lugar dessa imagem, a gente vai mostrar a lista de endereços que pertence ao cliente que está selecionado, que no caso aqui, Manuel Silva. Então, vamos lá, publicamos, vamos voltar aqui. Eu vou só clicar aqui de novo para a tela de cliente, né? Vou clicar umas 2 vezes aqui. Aí, ó, pronto, a tela deu um refresh. É porque ele pegou a nova versão que a gente publicou. Então tá, se eu entrar aqui agora, ó, em José Ferreira, não tem nada. Tá vendo aqui, ó, a nossa nova tabela, José Ferreira. Não tem nada cadastrado porque a gente não cadastrou lá na tela de endereço nenhum endereço para o José Ferreira. Se a gente voltar e vir no Manuel Silva, olha o que vai acontecer. Lá na tela de listagem de endereço, a gente cadastrou um endereço e a gente selecionou o Manuel Silva. Então aqui a gente pode setar para que nessa tela de edição a gente mostre os endereços que é daquele cliente. Então tá. Ah, Dairo, você precisa ir lá na outra tela cadastrar um endereço. Não tem como cadastrar direto aqui do cliente. A gente já sabe que esse é o cliente Manuel e a gente quer cadastrar um endereço para esse cliente. Sim, é possível. É possível se fazer de diversas maneiras, né? Que nada impede. Diversas maneiras você consegue fazer. Você pode colocar um botão aqui de adicionar endereço para esse cliente, né? Aqui eu só quis mostrar a opção para vocês de que tudo é possível. Você pode cadastrar o cliente em local separado. Se a gente cadastrasse o endereço aqui, a gente não precisaria setar o cliente. Se a gente colocar para cadastrar o endereço dentro da tela de cliente, a gente não precisa setar a qual cliente pertence aquele endereço. Por quê? A gente pode fazer, né, isso, mas lembre-se, não é automático. A plataforma não consegue adivinhar o que você quer fazer. Você que tem que fazer isso. Mas como aqui dentro, se a gente está visualizando o Manuel Silva, a gente dentro dessa tela a gente já tem o identificador do Manuel Silva, a gente já tem o identificador do cliente. A gente pode fazer com que, cada vez que a gente cadastrar, a gente pegar esse identificador automaticamente e preencher aquele atributo de cliente ID. Assim, toda vez que a gente cadastrar aqui, o endereço cadastrado já vai pertencer diretamente àquele cliente que a gente está selecionado, que a gente está visualizando as informações. Lembra que eu falei que ia acontecer talvez um bug aqui? O que acontece? Se a gente voltar e for adicionar um novo cliente, ó, a gente não tem cliente nenhum. Se a gente não tem cliente nenhum, por que a gente deveria mostrar endereço, né? Então, lembra na última aula que a gente fez para esconder a tela de cadastro de endereço? Dessa forma que a gente pode fazer aqui também, ó. Abre o Service Studio, pega aquele container. Lembra que a gente arrastou primeiro um container e depois a tabela dentro do container? Então a gente vai ocultar esse container. A gente pode ocultar esse container para não mostrar o que tem dentro dele, a não ser que a gente tenha os dados de um cliente existente nessa tela. Então, se a gente for cadastrar um cliente novo, a gente esconde a listagem de endereço. Se a gente vier editar um cliente, a gente já tem um cliente nessa tela, então a gente pode mostrar, porque eventualmente esse cliente pode ter os seus endereços cadastrados. Aqui, ó, a nossa tabela nossa listagem aqui, né? Essa aqui é a nossa tabelinha de endereço. Eu posso clicar aqui, ó, na tabela de endereço. Clica da segunda linha para baixo, ó, uma das segundas linhas. Por quê? A segunda e a terceira linha não tem ação. Só na primeira, tá vendo? Ó? A primeira linha tem ação. Clica na segunda, da segunda para baixo, e a gente vai selecionar a tabela. Ó. Tá vendo? Selecionando a tabela, você pode colocar o mouse em cima aqui, ó, e puxa para cima e seleciona um container. Por quê? Tudo aqui é uma hierarquia. Uma coisa está dentro da outra. Ó. Aqui a gente tem o main content, que é o principal. O Adaptative Columns, que a gente está dividindo a nossa página em duas, né? Um lado está o formulário de cadastro de cliente, outro lado está a listagem de endereço. Aí aqui tem o conteúdo da coluna 2 e o nosso container, e dentro do container é a nossa tabela. Então aqui ó, a gente vai selecionar o que está acima da tabela, que é o container. Né? Opa, cliquei aqui no container e a gente vai clicar com o botão direito no container. Ó. Botão direito no container, enclose in if. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente vai colocar um enclose in if, né? E a gente vai dar 2 cliques em cima, ó, do vermelhinho que tá o if, ó, que o valor dele não está setado. Cliquei 2 vezes, ó, trouxe aqui para cá a nossa janelinha. Aqui dentro a gente vai colocar a nossa condição. Se o cliente ID, o que é o cliente ID? É o identificador do cliente que a gente está ou cadastrando ou editando. Se ele for nulo, é porque ele não existe, a gente vai cadastrar. Se ele for existente, é porque ele já existe na base de dados, a gente já cadastrou, então a gente está editando ele. Então o que a gente vai fazer? Cliente ID for diferente de nulo. O que é diferente de nulo?
Se for diferente de nulo, é porque ele já existe. Ele não é nulo. Se ele for diferente de nulo, eu vou dar um S aqui, só para fechar a janelinha, ou pode dar no close aqui ou no X, tanto faz. Já tá, nossa função está salva. O if, ele trabalha em cima de uma condição booleana. Lembra que o booleano, ele é ou é sim ou é não, ou ele é true ou ele é falso, né? Então, assim como funciona no atributo, o if ele trabalha em cima de uma condição booleana. A gente está dando uma condição aqui e o if ele vai trabalhar em cima dessa condição e ele vai verificar se isso é verdadeiro ou se isso é falso. O if ele tem duas casinhas dentro dele, ó. Ele tem a casinha false e ele tem a casinha true, ó. Se a gente selecionar de novo a tabela, container, agora ó, a casinha true. Se a condição que a gente colocou for verdadeira, ele vai aparecer o que tem na casinha true. Se a condição que a gente colocou não for verdadeira, ser false, ela vai aparecer o que está na casinha false. Que no caso não vai ter nada. Vai ficar escondido, não vai mostrar nada. Então, se a gente estiver trazendo o cliente ID diferente de nulo, que é verdadeiro, que é um cliente que a gente está editando, a gente vai mostrar a nossa janelinha, a nossa listagem de endereços daquele cliente. Agora, se vier nulo, né, não bate com a nossa condição. A nossa condição é diferente de nulo. Mas se for igual a nulo, ele vai cair na condição false, que não vai mostrar nada. Né? Então, dei um publish. Dei um publish aqui e dessa maneira, toda vez que a gente for cadastrar um cliente novo, né, na nossa tabela de cliente, a nossa listagem de endereços não vai aparecer. Né? Eu estou dando uma prévia aqui, isso aqui não é muito foco dessa aula, estou dando só uma prévia para vocês, porque às vezes a pessoa pode ficar assim curiosa, mas por que criou uma tela separada? Eu não posso cadastrar ou não posso mostrar os endereços do cliente na tela do cliente? Pode, só estou dando uma prévia para vocês que isso aqui bate de encontro com o assunto que a gente está trabalhando, que a gente está estudando, que a gente só consegue fazer isso porque existe um relacionamento, tá? Existe um relacionamento com essas duas tabelas, que é a tabela de endereço e a tabela de cliente. Ó, terminou de publicar, eu vou vir aqui e vou clicar na nossa, vou voltar aqui para o nosso cliente, eu posso dar um back aqui, voltar para trás, nossa lista de clientes. Vou clicar de novo só para dar um refresh na tela. Ó, ela deu uma piscada, deu um refresh, já pegou a nossa versão que a gente acabou de publicar. Então, ó, se eu adicionar um novo cliente, o que vai acontecer? A nossa condição ela é nula. O cliente ID é nulo. Não está vindo nenhum cliente ID aqui para dentro. Por quê? Porque é um cliente que não existe. Então a nossa listagem de endereço não vai aparecer. Se eu voltar e pegar um cliente que já existe, ó, e agora eu mostro aqui os endereços. Se eu voltar, José Ferreira. Ah, mas eu não tenho nenhum endereço cadastrado? Não importa. O ID do meu cliente é diferente de nulo. O José Ferreira ele possui um identificador, né? Ele tem um registro, ele possui um identificador. Então eu consigo mostrar aqui, através dessa condição, a nossa janelinha de endereços. Então voltando aqui, vamos cadastrar mais uns endereços. Eu cadastrei um endereço para o Manuel Silva, né? Vou adicionar um endereço aqui para o José. Então, Rua Cabixi, 5385, bairro Mansidão. Salvei. Então, eu já tenho aqui na nossa tabela de endereço um endereço para o Manuel e um endereço para o José. Vou adicionar mais um endereço para o José. Né? Lembre-se, um cliente, posso ter N endereços. Cada vez que eu for cadastrar, eu só seleciono o cliente no qual eu quero que pertença esse endereço. Rua Florianópolis. Número 1565, bairro Curitiba. Salvei. Ó, a gente tem dois endereços para o José e um cliente para o Manuel Silva. Voltando aqui, ó, se eu entrar aqui na nossa... Agora, ó, voltei para a listagem de clientes. Se eu voltar aqui para o nosso José, ele está aqui, ó. Dois endereços para ele. O endereço Rua Cabixi e o endereço Rua Florianópolis. Ambos esses endereços estão com o identificador do José, né? Lá no atributo de cliente ID da tabela de endereço, certo? E aí, através desse atributo, a plataforma está fazendo um filtro aqui, que a gente vai aprender a fazer mais para frente. Está fazendo um filtro para trazer para cá
todos os endereços cujo o atributo cliente ID seja o mesmo cliente ID que a gente está acessando aqui nessa tela, que é, nesse caso aqui, é o do José. Então, se a gente voltar e entrar no Manuel, agora o ID é do Manuel. O filtro é o mesmo. Traga os endereços cujo o cliente ID seja o mesmo ID do cliente que a gente está aqui nessa tela. Se a gente está com o ID do Manuel, me traga os endereços do Manuel. Se a gente está com o ID do José Ferreira, me traga os endereços que o cliente ID seja do José Ferreira. Certo? Então, dessa maneira aqui, é como funcionam os cadastros, né? Os relacionamentos 1 para N. Né? Então, quando você tem um registro em uma tabela X e a outra tabela usa o atributo, como atributo identificador dessa tabela, aquela tabela que possui o atributo, você pode criar N registros para o registro daquele atributo. E no nosso caso aqui é cliente. Né? A gente poderia colocar o botãozinho aqui de adicionar endereço, já utilizando o identificador do cliente que está aqui, né? Sem problema nenhum. Então, assim a gente poderia criar, né? Fazer com que o próprio identificador do cliente já caísse direto no nosso atributo, né? No nosso novo registro, já caísse direto naquele atributo. Então, dessa forma aqui, é a forma que a gente cadastra os nossos registros. Vamos vir aqui para o nosso Server Studio agora. Vamos vir aqui, ó, vamos visualizar como é que eles ficam na tabela. Vou clicar aqui no nosso template, ó, dá 2 cliques no nosso template. Temos aqui as nossas 2 tabelas que a gente trabalhou. Vou abrir aqui a nossa tabela de cliente. Tabela de cliente, normal. Colunas são os atributos, linhas são os registros. ID do cliente número 1 é o Manuel Silva. Né? Tem aqui o seu e-mail, o seu número de telefone. E o ID número 2 é o José Ferreira. E o seu e-mail e o seu telefone. Tabela de cliente, cadastro de cliente normal. Tabela de endereço. Olha aqui, ó. Identificador. Esse é o identificador da própria tabela de endereço. Cliente ID é o próximo atributo. Aqui a gente guarda o nome não, o identificador de cada um dos clientes no qual é dono desse endereço, nesse caso aqui, né? Cada endereço que a gente cadastrou possui um dono e a gente guardou o identificador do usuário, do cliente, que é dono desse endereço, né? Então aqui a gente, independente do identificador do registro, né? O identificador do cliente vai ficar nesse atributo aqui, entendeu? Então aqui, dessa forma tem a rua, o número e bairro. Cada linha cada linha de um registro que pertence a um cliente. Cada coluna é o seu atributo e por aí vai. Voltando aqui para a tela de template. Quer mais exemplo? Vamos supor aqui, ó, mais exemplos de relacionamento de 1 para N. Vamos supor que a gente tenha numa rede social, por exemplo, assim como a gente usou o exemplo de ontem, a gente usa aqui, ó, cliente, ele possui uma foto e ele possui uma biografia, certo? Então vamos supor aqui que a gente tem uma rede social que a gente pode criar álbuns e a gente pode criar fotos para esses álbuns, né? A gente pode colocar fotos nesses álbuns. Então o que a gente poderia fazer? Vamos supor aqui, vamos utilizar a nossa tabela de cliente também. Vamos supor que o nosso cliente ele pode ter diversos endereços, né? Inclusive, muito utilizado, é um bom exemplo, muito utilizado isso aqui ó, em lojas de marketplace, né? Lojas da internet. Quando você faz um cadastro, né? Seja lá na Amazon, como foi o exemplo que a gente deu aqui, você pode cadastrar diversos endereços e você pode selecionar um deles quando você for finalizar uma compra. Então, quando você entra lá na opção do seu perfil, você tem lá o seu endereço principal e você pode adicionar mais endereços. Aquilo ali é um relacionamento de 1 para N. Um cliente pode ter diversos endereços, né? Você só vai precisar selecionar um para comprar, né? Isso aí é outra regra lá na frente. Mas o cadastro dos endereços em si, né? Eles estão numa tabela de endereços e eles têm um atributo lá do identificador do cliente. Cada endereço que é adicionado ali, automaticamente a plataforma já sabe o usuário que está logado, o cliente está logado, e já salva o identificador dele para aquele endereço guardado na base de dados. Né? Então esse endereço vai estar junto com milhões de endereços lá, mas através do identificador do cliente ID, o identificador dele não, do identificador do cliente, que está no atributo cliente ID,
Independente dele estar no meio de milhares de registros de endereço, a gente sabe que aquele endereço pertence a determinado cliente. Tem outro também, outro endereço, vai estar outro endereço no meio de milhões, mas com o mesmo identificador de cliente, a gente sabe que aquele endereço pertence a esse cliente. Então, o que a gente podia usar mais de exemplo aqui? Vamos supor que isso aqui é uma rede social. A gente tem aqui, tudo bem, diversos endereços na rede social não faz muito sentido, mas a gente tem a tabela de cliente. E a gente pode criar aqui ó, uma nova tabela. Né? Vou dar um exemplo aqui de mais um relacionamento de 1 para N. Uma rede social na qual a gente pode criar álbuns de fotos. Ou, por exemplo, tem rede social que você não separa por álbum, você separa diretamente por foto. Né? Aliás, você não separa por coisa nenhuma, você adiciona diretamente fotos. Então você pode ter uma imagem aqui uma tabela de fotos, né? Fotos. Dentro aqui ela vai ter o seu próprio identificador. A gente vai precisar identificar de quem são essas fotos. Então, novo atributo cliente ID, a plataforma já vai reconhecer que é da tabela de cliente que eu estou falando. Já trouxe aqui, ó, cliente identifier. Então, a nossa foto vai pertencer a esse cliente identifier. Vou puxar ela aqui, ó. Olha lá, ó. Já tem um relacionamento com as três perninhas. Porque um cliente pode ter diversas fotos. Novo atributo. Imagem, né? E essa imagem, o tipo dela tem que ser... Você lembra? Binary data. Aqui, ó. Binary. Certo? O tipo dela é binary. Eu preciso salvar o nome do arquivo. Imagem nome. Automaticamente eu preciso guardar o nome desse arquivo em algum lugar. Né? Eu não posso guardar somente o arquivo. Eu tenho que guardar o nome dele também. Dessa forma aqui, eu tenho aqui um álbum. Eu posso criar, só que aqui não posso separar em álbuns. Né? Eu não posso separar em álbuns dessa forma. Aqui, dessa forma aqui, eu só consigo adicionar fotos. E essas fotos pertencem a determinado cliente. Quer separar por álbum? Né? Mais um exemplo de 1 para N. Então, o que a gente vai fazer? As nossas fotos ela não pertencem a um cliente. Mas, Dário, como assim? Como é que a gente vai saber que essas fotos são de um cliente? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode criar uma nova tabela. Opa. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Adicionar entidade, álbum. Né? Tem uma rede social aí mais antiga que a gente conseguia separar por álbum as nossas fotos. Agora, o álbum tem o próprio identificador. E o álbum, né? Vamos colocar um atributo aqui, que o álbum tem o nome, né? Fotos do casamento, né? Ou fotos do meu filho. Esse álbum vai ter um nome. E esse álbum precisa ter um dono, que no nosso caso é o cliente ID. Então, se eu puxar aqui, ó, o álbum, ele pertence a um cliente. Então, um cliente pode ter N álbuns, pode ter diversos álbuns. Tudo vai determinar de acordo com o identificador do cliente que está aqui. Agora, o que a gente pode fazer? A gente tem a tabela de fotos. O que a gente pode fazer? Agora, na foto, a gente tem que determinar de que álbum que ela pertence. Então, vamos supor, a gente tem lá o álbum Fotos do Casamento e a gente quer adicionar fotos a esse álbum de fotos do casamento. Então, a gente precisa determinar que álbum que é o dono dessas fotos. Né? Eu não preciso identificar aqui diretamente de quem são os clientes, de quem são as fotos. Eu não preciso determinar o cliente ID que é dono dessa foto, certo? Por quê? Porque o meu álbum já tem um dono. Opa, apertei um espaço aqui. O meu álbum já tem um dono. Se eu preencher aqui qual que é um álbum dono da foto, automaticamente eu sei quem que é o dono do álbum, eu sei de quem que é a foto, quem que é o cliente. Porque através de um relacionamento a outro, eu consigo identificar. Então eu posso ter lá 500 fotos no meu banco de dados. Cada foto pertence a um álbum. Né? Posso ter lá mais 500 álbuns. Cada álbum pertence a um cliente. Então eu sei que através dessa ligação, determinada foto pertence a determinado cliente. Através da tabela de álbum, certo? Como é que eu faço aqui a ligação então? Posso pegar aqui ó, a nossa perninha do álbum, puxar para a nossa tabela de fotos. Dessa forma aqui, a nossa tabela de álbum vai guardar o identificador do cliente
Então, cada vez que o cliente ir lá e criar um novo álbum, aquele álbum vai pertencer a esse cliente. Entrou dentro do álbum, criou o álbum bonitinho. Agora lá a gente pode criar lá, adicionar nova foto. E a gente vai determinar, tudo isso vai ser desenhado no sistema, né? Vai determinar se vai ter um botão dentro do álbum. Se tiver um botão dentro do álbum, melhor ainda. A foto que for adicionada já vai pegar o identificador daquele álbum X lá, né? É o álbum que tem o ID 786. Então aquela foto no identificador do álbum já vai estar guardado ali 786. Então o sistema vai saber que aquela foto pertence àquele álbum e aquele álbum pertence àquele cliente. Então, às vezes a ligação não precisa ser direta. Eu não preciso ter o identificador do cliente na nossa tabela de fotos. Ó. Não precisa. Funciona? Funciona. É necessário? Não, não é necessário. Por quê? Ó, vou desfazer. Não é necessário. Por quê? Porque a foto ela já tem uma relação com o álbum. O álbum já tem uma relação com o cliente. Automaticamente, não tem como essa foto pertencer a esse álbum e não pertencer a esse cliente. Não é possível isso. Eu não posso. O banco de dados ele não vai confundir, ele vai falar assim: eu não tenho aqui o identificador do cliente, então de que cliente que é? Ele não vai jogar essa foto em outro cliente. Por quê? Ele vai jogar dentro do determinado álbum no qual o identificador foi salvo. Se essa foto pertence a esse álbum e esse álbum pertence a esse cliente, não tem erro. Eu não preciso ter o identificador do cliente na minha tabela de fotos. Entendeu? Eu posso economizar um atributo aqui. Certo? Então, esse aqui é mais um exemplo de como pode ser feito, né, esse relacionamento de 1 para N. Né? Um cliente pode ter N endereços, um cliente pode ter N álbuns, e um álbum pode ter N fotos. Né? Então, posso ter 10 álbuns, cada álbum pode ter 3, 5, 10 fotos. Entendeu? Isso tudo aqui representa o relacionamento 1 para N. E olha aqui a nossa diferencinha, a diferença da ligação. 1, a tabela base, né? 1 pode ter N registros, ó, mais de 1. Tá vendo a perninha aqui? Por isso que a gente chama isso aqui perninha de galinha, pata de galinha, né? Que tem mais de uma ponta. Isso quer dizer que pode ter relacionamento com mais de um registro. Esse caso aqui, 1 para 1, um cliente, uma foto, um cliente, um endereço, um cliente, uma biografia. Aqui um cliente, N endereços, um cliente, N álbuns, um álbum, N fotos. Beleza? Vamos deixar isso aqui publicado, né? Vamos deixar isso aqui publicado só para a gente manter o nosso histórico e para a gente não perder o que a gente fez agora. Eu não vou criar as telas de álbum de fotos, mas isso aqui serviu só para exemplo, né? Essas duas tabelas aqui. O exemplo de endereço a gente fez, então já está tranquilo. Vou deixar aqui para ficar mais organizadinho. Beleza? Então aqui, ó, vamos publicar para a gente não perder o que a gente fez hoje, para manter o histórico aí para vocês quererem estudar mais para frente, caso precisem, né? E dessa forma, a gente encerra o nosso assunto de ligação de tabela, relacionamento de tabela de 1 para N, né? Então, se vemos na próxima. Bom, então a gente chegou aí no final de mais uma aula e eu vou passar aqui uma revisão, né? A gente vai revisar mais ou menos o que a gente viu nessa aula. A gente ainda continuou falando sobre os relacionamentos de tabelas e a gente falou nessa aula sobre o relacionamento de 1 para N, 1 para muitos, né? Quando a gente pode cadastrar ali diversos endereços para apenas um cliente. Então, dessa forma, você pode cadastrar quantos registros você quiser em uma tabela, relacionando apenas a um registro de outra tabela. Então, dessa forma, você tem um registro de cliente se relacionando com N registros de endereços. A gente criou também as telas para simular esses exemplos, né, e visualizar ali na tabela como esses registros são guardados, aonde que é guardado o identificador do cliente. E a gente criou mais exemplos também. Eu gosto de dar esses exemplos para poder expandir a possibilidade de você utilizar a sua criatividade para poder fazer esse tipo de relacionamento, para você criar N tabelas, né? Ali da forma que eu mostrei em uma rede social, né? Como é que você poderia criar ali
N álbuns para um usuário e dentro de álbuns você pode criar N fotos. Então, isso aí ajuda a expandir a sua área de criatividade, né? Na hora que você for desenvolver um sistema, você consegue visualizar melhor, com os exemplos que a gente dá, visualizar a melhor forma de você criar as suas tabelas e fazer o relacionamento entre elas. Beleza? Então, a nossa aula vai chegando ao fim e eu quero agradecer aqui e a gente se vê na próxima aula.